E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Isso, matemática é bom demais. Aula 10 saindo agora e vamos estar estudando médias. Vem comigo, vamos para a tela. Então, pessoal, esse assunto, ele é um assunto que está relacionado à parte de estatística em matemática. E é um assunto muito recorrente em concursos, principalmente vocês que estão terminando o ensino fundamental, certamente pode acontecer, não é, de cair uma questão de média. E eu acho, né, e aí é o meu pensamento, de todas as médias que devem ser trabalhadas, né, a gente vai estar olhando duas principais, que eu acho que é o que mais pode acontecer, que é a média aritmética e a média ponderada, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando essas duas médias hoje, aqui nesse nosso encontro. Então, o que vem a ser uma média aritmética? E pensando em média aritmética, eu já trago aqui um exemplo, tá certo? Para poder fixar na mente de vocês o que é uma média aritmética. Veja, imagine que um técnico de jogadores de basquete, certo? Deseja saber a altura média dos seus jogadores. Então ele fez uma tabelinha e colocou aqui nessa primeira coluna o nome dos jogadores e aqui ele colocou a altura dos jogadores. É claro que a altura nesse caso, nessa questão, né, é importante para ele saber, porque aí ele vai saber a altura média da sua equipe, né? Jogadores de basquete normalmente são altos. Então aqui ele fez isso, colocou na tabela e quer saber essa média dessa altura, né? A média aritmética é justamente isso. Vai ser aquela altura média de todos os jogadores que existem ali naquele time, tá certo? Então, média aritmética, como é que eu vou calcular, professor? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que somar todos os termos, beleza? Vou somar todos os termos. Quais são os termos? Todos os elementos. Aí, em matemática, a gente representa algebricamente. Ó. O primeiro termo, que seria esse, a altura de Paulo. O segundo, que seria esse aqui, a altura de Joelmi. O terceiro, 2,02 de Werley. E assim vai, até o último termo que tiver, que no caso aqui é Romero. Você soma todos esses termos e divide pela quantidade. Esse N aqui se refere a quantidade de termos. Quantos termos eu utilizei vai ser justamente esse N. Então, média aritmética, resumindo isso, é só fazer uma divisão. Uma divisão que você vai pegar a soma de todos os termos e dividir pela quantidade, beleza? Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, de onde foi que eu retirei ele? Eu retirei de uma questão que caiu no Senai. E a questão era justamente assim, ó. O quadro ao lado, nesse caso aqui abaixo, né, mostra a altura dos jogadores de um time de basquete. Então, tá aqui a altura dos jogadores. Aliás, está o nome aqui dos jogadores e aqui estão as suas alturas. E a pergunta foi, qual é a altura média deste time? O que é que eu devo fazer? Isso, minha gente. Eu devo pegar a soma de todos os termos e dividir pela quantidade. Como é que eu vou fazer isso? A minha média aritmética vai ser a soma dos termos. Eu vou somar 1,91 mais 1,90, somando todos os termos, mais 2,02. Cuidado para não esquecer nenhum termo. Se esquecer, dá errado. Mais 1,90 mais 2, mais 2. Vou somar todo mundo aqui, ó. Somar todo mundo e irei dividir pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? Aí eu conto quantos termos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 termos, eu boto 6 aqui embaixo. Logo, a minha média aritmética será esse somatório, que eu não somei ainda, vou somar agora. Vou até usar essa própria tabela para fazer esse somatório, para economizar.
1 mais 2, 3, mais 0, 3. Então, aqui é 3. 9 mais 9, 18. 18 com 9, 27. Vão 2. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Com mais 2, 6. Com mais 1, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Bota a vírgula abaixo de vírgula. 11,73. Só que eu vou pegar esse valor e vou dividir por 6. Se eu quisesse trabalhar sem número decimal, eu deslocaria a vírgula 2 vezes para a direita aqui no numerador e acrescentaria 2 zeros aqui embaixo no denominador. Ou seja, eu vou dividir 1173 por 600. E como é que eu faço essa divisão? Vamos fazer aqui no cantinho. Eu vou pegar aqui, ó, 1173 dividido por 600. Se fosse 2, daria 1.200. Aí passa, então tem que ser 1. 600 eu boto aqui embaixo, né? 1 vezes 600 dá 600, subtraindo agora. 3 menos 0 dá 3. 7 menos 0 dá 7. E 11 menos 6 dá 5. Aí, como não dá para dividir, bota uma vírgula e acrescenta um zero. 5.730. 5.730. Se eu colocar 9 vezes 6, dá 54, né? Então, 5.400 é a subtração aqui. Agora eu vou subtrair 5.730 por 5.400. Isso dá 330. Esses 330 a gente vai dividir por 600, né? Não deu aqui, minha conta não deu, mas o espaço não deu, aliás, né? Então, aqui eu sei que dá 330, essa subtração aqui, 330. Aí eu vou dividir 330 por 600, não é? Aí como não dá para dividir, eu acrescento 0 aqui, vai ficar 3.300 dividido por 600. Aí 3.300 dividido por 600, vamos pensar aí em 5, né? 5 vezes 6 dá 3.000, aí sobra 300. Sobra 300. Ou seja, aqui é 5, ó, porque 5 vezes 600 vai dar 3.000. Aí 1,95 seria aqui o resultado dessa divisão aproximadamente, né? Média aritmética, 1,95. Então, qual é a alternativa? Isso mesmo, letra C. Beleza? Vamos ver aqui a próxima etapa, que no caso é falando sobre a média ponderada. O que vem a ser uma média ponderada? É a mesma coisa da média aritmética, só que ela tem uma certa relevância porque a gente vai agrupar termos. Mas vamos ver aqui como foi que eu coloquei falando sobre a média ponderada. O que é uma média ponderada? Como é que se calcula? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, certo? Eu vou dizer que a média ponderada é a soma do produto das notas pelos respectivos pesos, dividido pelo somatório dos pesos. Professor, não entendi nada. Dá um exemplo? Dou sim. Olha para cá. Olha para cá. Tem essa tabela, tá certo? Que a tabela diz o seguinte. Professor, ele fez aqui, essa é a quantidade de alunos, ó, número de alunos. 3 turmas, turma A, turma B e C. Ele fez uma avaliação com 3 turmas, certo? E ele queria saber a média que os alunos tiraram. Então, 25 alunos fizeram lá uma média de 3, nota 3, ó, média aritmética das notas obtidas. 25 alunos tiraram média 3. 35 alunos tiraram média 6. E 40 alunos tiraram média 4. Como é que ele vai calcular a média geral disso aqui? Veja, se tem 25 alunos e eu fosse fazer como média aritmética, eu teria que fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, 25 vezes. Se eu fosse fazer 35 alunos com média 6, seria 25 vezes 3, né? Aí mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 35 vezes. E 4 mais 4 mais 4 mais 4, 40 vezes, para depois somar
esses termos e dividir por essa quantidade de alunos. Aí a média ponderada surge, no caso, para resumir quando tiver termos repetidos. E aí por isso a gente vai dizer que a média ponderada, ela vai ser calculada dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro termo que eu tiver, no caso aqui, ó, no caso 3, da minha média nessa tabela aqui é 3, né? O A1 seria 3. E o peso, ou seja, a quantidade de pessoas que tiraram nota 3, 25. Aí esse P1 aqui, no caso, seria o 25. O A2 é o segundo termo, que no caso aqui é a minha média, que é 6. E o P2 seria a quantidade de pessoas que tiraram essa média 6, que no caso aqui é 35. Aí mais, por isso é o somatório do produto, ó. Eu somo o produto do termo pelo respectivo peso, certo? Aí mais o A3, no caso aqui só são 3 termos, a fórmula pararia aqui, né? Se tivesse 4, 5, 6, o enésimo termo eu teria que continuar, mas a fórmula nesse caso pararia aqui, ó, até A3 e P3. No caso, A3 seria 4 e o peso 3, 40. Aí eu somaria o produto desses termos e dividiria pela quantidade. Qual seria a quantidade? O somatório de alunos aqui, que seria P1 mais P2 mais P3. Mas vamos ver na prática como é que funciona. Vamos ver. A tabela refere-se a uma prova aplicada a 100 alunos, distribuídos em 3 turmas, turma A, turma B e turma C. Turma A, turma B, turma C. Total de alunos 100. Mais 25 alunos tiraram nota 3, ó. 35 tiraram nota 6 e 40 tiraram nota 4. Então a pergunta é: qual é a média ponderada das notas da prova? A média ponderada, peso, ponderar, está associada ao peso. E qual é o peso? Nessa situação, quantidade de alunos, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a minha estrutura, né, a minha fórmula, que vai ser a média ponderada de o primeiro termo, que no caso é 3, multiplicado, vou botar de vermelho aqui o peso, multiplicado por 25. É como se eu tivesse aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3, 25 vezes. Aí mais o número 6, multiplicado pela quantidade de pessoas que tiraram nota 6. E nessa situação aqui é 35. Aí mais a média 4, multiplicado pela quantidade de pessoas que tiraram essa nota, que no caso aqui na tabela dada foi 40. Tudo isso dividido pela quantidade de pessoas, que são os pesos. O P1, que é 25, mais 35, mais 40. Agora é só resolver e você vai encontrar o resultado. A média ponderada vai ser 3 vezes 25, que dá 75. 6 vezes 35 dá 180 mais 20. Aliás, 180 mais 30, né? E 6 vezes 5 dá 30. E 6 vezes 30 dá 180. 180 mais 30, que dá 210. E 4 vezes 40, que dá 160. Aí eu pego esses valores todos e vou dividir por esse somatório aqui embaixo, que eu já vou botar a resposta. 25 mais 35, que dá 60, com mais 40, que dá 100. E a gente já sabia, porque tem um total de alunos aqui, certo? Então, a minha média ponderada será, soma aqui, 210, 310 com mais 60, dá 380. 380 mais 75, 380, 455. 455 dividido por 100. Aí eu faço essa divisão, que dá 4,55. Não é? Dividir por 100 é só contar a quantidade de zeros que eu tenho, ó. 2 zeros. Aí eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. Então a letra é do professor Eduardo. Beleza?
E aí, pessoal, tá gostando? Média aritmética e média ponderada. Vai cair na sua avaliação. Beleza? E aí? Isso, deixe seu like e isso mesmo, assina as notificações, porque isso é importante, minha gente. A gente fica pedindo, mas isso é tão importante para o nosso canal, tá? Mostra a outras pessoas o nosso trabalho. Então não deixe de se inscrever, beleza? Vamos continuar aqui. Continuando, aqui eu tenho, ó, item 3, IFPE 2017, uma questão que caiu no IFPE. Veja só, a questão diz assim: o professor de matemática decidiu bonificar com um ponto na prova aqueles que acertassem mais questões que a média de acertos, ó, a média de acertos dos alunos da turma em um exercício aplicado em sala. O exercício com 10 questões foi aplicado entre os 20 alunos da turma e o número de acertos foi o mostrado na tabela a seguir. Aí ele aqui me deu o número de acertos e o número de alunos, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Baseando-se na tabela, quantos alunos serão bonificados? Qual alternativa a gente deve marcar? Eu coloquei aqui por conta do espaço e a gente vai ter que calcular a média do número de acertos por aluno, tá certo? Por alunos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar justamente aquela formulazinha da média ponderada. A média ponderada será o primeiro termo, 2, né? Aliás, 2, vezes o peso. Quantas pessoas tiraram essa nota aí, o número de acertos, né? Então, o peso aqui, 2 pessoas tiraram essa quantidade de acertos. O A2 é 1. Quantas pessoas? 4. E assim foi. Aí você registra todos esses valores. Então, no caso aqui, ó, com cuidado, média ponderada vai ser... deixa eu só fazer aqui o somatório, 6, 9, 10. Beleza. Aí você tem aqui o A1, que é o primeiro termo, ó. Primeiro termo que é 0, vezes o número de alunos, que é 2, aí mais o A2, que vai ser 1, tem que ter paciência, né? O A3 vai ser 4, eu tenho que fazer devagar também, eu já quero fazer tudo de uma vez, não dá certo, tem que ser devagarzinho, 0 e 2, 1 e 4, aí mais 4 e 3, 4 vezes o 3. Estou botando de cores diferentes assim para a gente visualizar. Aí mais 4 e 3, 5 e 2, 5. E aqui 2. Aí mais 6 e 0, 6 vezes 0. Aí mais 7 e 4, 7 vezes 4. Tem que fazer assim mesmo. 8 vezes 4, principalmente porque eu estou explicando a vocês, né? Se fosse eu fazendo, eu já iria multiplicar, tá certo? 8 vezes 4, mas para você visualizar, eu estou fazendo devagar. E 9 vezes 1. 9 vezes 1. Beleza até aí? Isso tudo dividido por quem? Número de acertos por aluno. Então, eu vou pegar aqui a quantidade de alunos. 2, mais 4, mais 3, mais 2, mais 0, mais 4, mais 4, mais 1. Aí a média ponderada nessa situação aqui, a minha média ponderada, botar de azul, vai ser... Minha média ponderada vai ser 2 vezes 0, que dá 0, mais 1 vezes 4, que dá 4, mais 4 vezes 3, que dá 12, mais 5 vezes 2, que dá 10, mais, eu estou multiplicando, 6 vezes 0, que dá 0, mais 7 vezes 4, que dá 28, mais 8 vezes 4, que dá 32,
mais 9 vezes 1, que dá 9. Tudo isso deve ser dividido, né? Esse somatório aqui todinho deve ser dividido por esse somatório aqui de baixo. Ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Com mais 1, 20. Então, quer dizer que minha média ponderada será... Soma de cima, a parte de cima. 16, 26. 26 com mais... 26 com mais 60 aqui, né? Porque 32, 40, 60. Dá 26 com mais 60. Dá 86, né? 86 mais 9 dá 95. Só que esse 95 eu vou dividir por 20. E quanto é 95 dividido por 20, professor? Vamos fazer aqui no cantinho. 95 dividido por 20. Se eu botar 5 passa, 4. 4 vezes 20 dá 80. Subtraindo aqui dá 15. 15 não dá para dividir, eu boto uma vírgula aqui, não é? E acrescento um 0. 150 por 20 dá 7. 7 vezes 20, 140. Subtraindo aqui, 10. 10 não dá para dividir, bota um 0. 100 por 20 dá 5. E aqui resta 0. Ou seja, minha média é 4,75. Essa é a média do número de acertos por aluno. Então, pessoal, quantos... A pergunta foi essa. Deixa eu voltar aqui para ver. Baseando-se na tabela, quantos alunos serão bonificados? Quantos alunos? Veja, tem que ter uma média superior a 4,75. Daqui, quem foi que acertou mais que 4,75 acertos? 4 não pode. Foi daqui para baixo, ó. Não é? 5 acertos para baixo. De 5 acertos para baixo é contabilizado. De 5 acertos para baixo é essa quantidade aqui, ó. Então eu vou somar 2 mais 0 mais 4 mais 4 mais 1. Quando eu somar todo mundo aqui, eu vou ter 8 com mais 1, 9. 9 mais 2, 11. 11 é a letra B. A resposta correta é a letra B. Cuidado da tentação, né? Tinha um 5 aqui, aí deu 4,75. A gente pensaria logo em marcar 5, né? Mas não é. A resposta é, baseando-se na tabela, quantos alunos serão bonificados? Aqueles que tiraram mais que 4,75. Quem tirou mais que 4,75 foram essas pessoas daqui, né? 2 alunos tiraram 5, nenhum aluno tirou nota 6, enfim. Aí tá aqui os registros, a gente soma todo mundo, que deu esse valor, que é igual a 11. Beleza, pessoal? Legal, não é? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim, ó. A campanha de combate ao nepotismo, implementada pelo Ministério Público de Pernambuco, provocou uma devastação nos gabinetes da Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, cidade que eu amo de paixão. É a minha cidade, tá? Cabo de Santo Agostinho. Qual a média de parentes exonerados na Prefeitura Municipal? A média de parentes exonerados. Então, aqui eu tenho a quantidade de vereadores e aqui eu tenho quantos foram exonerados, não é, de cada vereador. Por exemplo, José Feliciano, por causa do nepotismo, né, que é pessoas de parentesco de primeiro grau trabalhando na prefeitura, ó, foram exonerados 5 desse cabo aqui, José Feliciano. E assim foi com os outros vereadores, 13 de Maria de Zequinha, e assim foi, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular a média de parentes exonerados. Ele quer calcular aqui, no caso, a média de parentes exonerados, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Vou colocar aqui a tabela numa outra página e vou calcular justamente essa média. Como eu só tenho aqui, pessoal, termos únicos, eu não tenho um peso para trabalhar, eu vou trabalhar com a média aritmética. Percebe a diferença de uma para a outra? Se tem um peso, normalmente são 2 colunas, é média ponderada.
Se tem uma coluna apenas, é média aritmética, que eu vou calcular dessa maneira aqui, ó, a soma dos termos sobre a quantidade. Então, eu vou somar todos os termos. Somar o 13, mais o 12, mais o 11, somar todos esses termos e dividir pela quantidade de variadores. Então, vamos somar aqui, vamos bem devagar comigo. 13 mais 12 dá 25, né? 13 mais 12, já vou botar aqui para abreviar, tá? O tempo. 13 mais 12, 25. 11 mais 11 dá 22. Só para a gente ganhar tempo aqui. 5 mais 5 dá 10. 10. 4 com 7 dá... 4 com 3 dá 7. Com mais 10 dá 17. 17 com 3 dá 20. Já vou botar 20 aqui. Certo? E 2 mais 1, que foi os valores que sobraram, dá 3. Tudo isso sobre a quantidade de pessoas. Quantas pessoas tem aqui? Vereadores. Tem 1, 2, 3, 4. Cuidado para não errar, viu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 vereadores. Essa quantidade de termos, a soma dos termos dividida pela quantidade, a quantidade vale 11, tá? Então, a minha média aritmética será o somatório aqui, ó. 20, 40, 60. 63 com 2, 65. 65 com 5 dá 70, né? 70 dividido por 11. Será que eu fiz certo? 25 mais 22 dá 47. 47 com 3, 47 com 3 dá 50. 50 mais 20, 70. Se eu não errei nada aqui, que também se errar dá errado, o cálculo fica errado, né? Deixa eu somar de novo. 13 mais 12, 25. 25 mais 11, 25 mais 11 dá 36. 37, 47. 47 com 5. 47 com 5 dá 52. 52 com 5, 57. 57 com 10 dá aqui. 57 com 10 dá 67. 67 com 3 daqui dá 70, exatamente 70. Então, 70 eu vou dividir por 11. Como eu quero dividir 70 por 11, se eu colocar 6... Sim, pessoal, eu fiz essa conta de novo, porque se a gente errar um número, erra a média, entendeu? Então, na hora da avaliação, você faça assim também. E eu estou respondendo isso pela primeira vez, então tem que ficar bem atento aos números, tá? 70 dividido por 11 dá 6, ó. 6 vezes 11 dá 66. Subtraindo aqui, 4. 4 não dá para dividir por 11. Eu boto uma vírgula aqui e um zero aqui. 40 dividido por 11 dá 4 passa, né? Dá 3. 3 vezes 11 dá 33. Subtraindo aqui 7. Não é isso? 7. Aí 7 não dá por 11. Eu boto o zero aqui, fica 70. Aí vem um 6 de novo. 6 vezes 11 dá 66, subtraindo 4, não me interessa mais, porque eu já achei o que eu queria, que é letra A. Então, a minha média aritmética equivale a 6,36. Então, foi exonerado da prefeitura nesse ano, porque essa é uma questão antiga, né? É 6,36. Antiga, mas recorrente, tá certo? Pode acontecer de cair isso na sua avaliação média ponderada ou média aritmética. E aí, pessoal, eu finalizo este vídeo, esta aula 10 sobre médias. Espero que esteja sendo útil para você e, se assim o for, deixe seu comentário. Uma coisa importante que eu estou amando, minha gente, é conhecendo alunos, não é, de vários lugares de Pernambuco. Então deixe aí um recadinho, diga de onde você é, tá certo? Para a gente se conhecer e bater papos nas redes sociais. Valeu, minha gente, até mais, fiquem com Deus e até a próxima aula.